Mas agora você vai conhecer a história de um professor que há 25 anos fez uma proposta inusitada aos alunos. Faltavam poucos dias para a formatura no ensino técnico e um professor desta escola pediu aos alunos que escrevessem uma carta endereçada a eles mesmos, mas que só seria aberta no futuro. O ano era 1990, Fernando Collor de Mello tomava posse como presidente. O Brasil era eliminado pela Argentina na Copa da Itália. A internet dava seus primeiros passos, ainda distante do público. O Paul McCartney fazia pela primeira vez um show no país. Os estudantes, na época jovens entre 17 e 19 anos, viviam a descoberta do amor, a escolha da carreira, as questões típicas da idade. As cartas ficaram guardadas com o professor por mais de 2 décadas. Há poucos meses, em outubro de 2014, o professor Geraldo chegou à escola carregando uma mochila. Aqui começou a passar mal e pouco tempo depois acabou morrendo por causa de um infarto fulminante. Na mochila, as filhas dele encontraram 130 cartas lacradas. E elas não tiveram dúvida. Para elas, as cartas seriam postadas naquele dia. Mas não houve tempo. Estavam as cartas embaladas num plástico branco. Puxei, quando eu olhei, eu falei, Daniele, o que é isso aqui, Daniele? Aí, nós lembramos, nunca tínhamos visto, mas ele sempre contava que ele pedia que os alunos escrevessem, no último dia de aula, escrevessem para eles no futuro. Cresci ouvindo isso. Mas aquilo, né? Lenda, nós nunca vimos, nunca tínhamos visto. Aí, na hora, meu marido subiu e falou, não, vocês vão ter que continuar isso. Virou a missão de Daniele e da Michele. Elas se tornaram as carteiras do professor Geraldo. Michele a partir de Niterói, no Rio de Janeiro. Daniele de Sydney, na Austrália, onde mora. Essas cartas têm sido muito símbolo do amor, essa semente que o papai plantou em cada um. Essa coisa de você rever suas memórias e repensar a sua vida. E é isso, assim, é multiplicar essa semente do bem mesmo, é fazer a gente seguir em frente, porque papai falava muito de encontros e desencontros. As cartas começaram a ser postadas no dia 24 de dezembro. E como um presente de Natal vindo do passado, começaram a chegar às casas dos ex-alunos. Espero que o local onde você esteja trabalhando, que você esteja contente. Hoje é um dia em que eu nunca havia imaginado. Adorei mesmo esse colégio e pretendo Por continuar. favor, Renata, quando você ler essa carta, espero que você esteja melhor. Na época em que escreveu a carta, Zé Alexandre tinha 18 anos. Estava pensando em prestar vestibular para engenharia química. E namorava, tinha 6 meses, uma colega de classe, Elaine. Eu dedico essa carta a quem eu amo, que conheci aqui nessa escola e que tenho certeza vai estar comigo quando eu receber essa carta. Zé Alexandre. E quase 25 anos depois, eles continuam juntos. Elaine e Zé Alexandre são casados e têm 2 filhos. Elaine também recebeu a própria carta e leu ao lado do agora marido. Só sei de uma coisa, esses 4 anos foram um dos melhores que já vivi até hoje. Conheci as pessoas mais importantes para mim, os meus verdadeiros amigos. Tenho certeza que seremos amigos sempre, como também sei que adorarei essa escola para sempre. Elaine. Eu consegui ver a Elaine de 24 anos atrás, consegui meio que me reaproximar dela e ver que a essência não mudou. Isso foi assim, o presente maior que essas cartas me trouxeram foi isso.
A herança que o professor sempre quis deixar aos seus alunos. Ele explicava por que ele fazia isso? Qual era o propósito dele quando ele contava isso? Para isso, para que no futuro eles pudessem ver. Ele queria fazê-los pensar como seria o amanhã e que no futuro tivessem, né, essa recordação boa da escola, dos amigos, do que eles viveram lá atrás. A vida apenas começou. Um tempo tão grande se torna infinitamente pequeno que pode se passar em um segundo. Onde quer que o professor Geraldo esteja, eu quero agradecer a ele por estar me permitindo voltar 24 anos no tempo e ter a alegria de lembrar dos meus grandes amigos. Obrigado. É impressionante as mensagens que nós temos recebido de pessoas procurando, esperando essa carta, como se fosse dar um sentido, né, uma nova esperança. Ele era um homem de planos, de sonhos, de planejar o futuro? Planejava, era decidido, era corajoso, vivia intensamente. Ele sempre viveu intensamente. E entre os ex-alunos surgiu naturalmente o desejo de responder ao professor. Bom, essas são para vocês. Obrigada. Muito obrigada por nos mostrar a importância da profissão, mestre. Você não sabe o bem que está fazendo ao me permitir reencontrar a menina que eu era 24 anos atrás. Mestre, onde quer que você esteja, sei que está vibrando e realizado em ver que tudo está acontecendo do jeitinho que planejou.